Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura. A igreja nos apresenta para este domingo, dia em que nós celebramos a festa do batismo do Senhor. E a segunda leitura deste domingo se encontra lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículos de 34 até o 38, que nos diz assim: Naqueles dias, Pedro tomou a palavra e disse: De fato, estou compreendendo que Deus não faz distinção entre as pessoas. Pelo contrário, Ele aceita quem o teme e pratica a justiça, qualquer que seja a nação a que pertence. Deus enviou sua palavra aos israelitas e lhes anunciou a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus, com Espírito Santo e com poder. Ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui diante de uma pregação de Pedro, de São Pedro, primeiro Papa da Igreja. Pedro, então, fala para as pessoas uma frase que, para mim, ela é muito importante e que, às vezes, é negligenciada por nós. Deus não faz distinção entre as pessoas. Por que Pedro está colocando isso? Naquele tempo, existia uma distinção muito ferrenha entre muitos, né? Existia o povo judeu, o povo israelita, de um lado, do outro, o povo pagão. E não tinha muita mistura disso aqui. Então, existia uma divisão muito clara e ficava às vezes parecendo que Deus fazia essa grande diferença também. Mas Pedro vem dizer que não, Deus não faz. Pelo contrário, ele aceita quem o teme e pratica a justiça. Temer que na verdade não é ter medo, mas respeitar, amar, confiar. Praticar a justiça, né? Agir com retidão, agir com misericórdia. Deus quer isso de nós. É isso que faz a diferença. Não é se eu sou israelita, se eu sou pagão, se eu sou homem, se eu sou mulher, se eu sou estrangeiro, se eu não sou, se eu sou criança, idoso. Não importa. É isso que Deus quer. Por isso depois Pedro coloca: qualquer que seja a nação a que pertença. E é interessante que passaram-se 2000 anos disso e ainda vemos pessoas fazendo distinção. Quer um exemplo claro? Basta você parar para olhar quando chega alguém que tem uma determinada fama. Vou dar um exemplo bem simples. Fulana que tem 13, 14 anos, está lá no ensino médio, e essa pessoa gosta muito de rock, anda muito com roupa preta, com muita tatuagem e com não sei o quê. Vou colocando aqui os estereótipos, tá bom? Sociais. E aí aquela pessoa diz que quer vir para a igreja para ir para Pascom. Aí o pessoal começa: eu acho que essa pessoa está dando um salto muito grande, um pulo muito grande. Porque a gente sabe a fama que ela tem de ser assim, de ser assado, de ser assim, de ser assado. E aí nós começamos a querer julgar as pessoas como se fosse a forma como Deus julga. Interessante é que a gente pode voltar no texto, a Bíblia, e ver que foram os piores que Deus acolheu. Claro, Deus dizia: vem e você vai ter que mudar de vida. E aqui eu não estou falando que o rock é errado, tatuagem é errado ou algo. Não é isso. Estamos usando os estereótipos do mundo. Às vezes a gente tem problema de entender que Deus não faz distinção. Que embora Deus nunca esqueça do nosso passado, porque Ele sabe tudo, mas Deus não fica levando em conta, como o salmista fala, as nossas faltas. Quando a gente se arrepende, quando nós recorremos à misericórdia de Deus, é como se Ele anulasse tudo, embora Ele continue a lembrar. Porque no final das contas, o que Deus mais olha é aquilo que nós podemos nos tornar. É importante a gente entender isso aqui. E o texto em si, então, acaba tocando no assunto da universalidade da salvação que toca a todos. Isso tem muito a ver com o batismo. O sacramento do batismo, amados irmãos e irmãs, para nós, enquanto Igreja Católica, né, pode ser administrado para crianças, porque a gente entende que a todos a salvação precisa chegar. A todos. Claro, tem outros fundamentos que não é o foco do vídeo, tá certo? Depois desse momento, Pedro continua falando, versículo 36 até o 38, especialmente sobre o batismo de Jesus. O que acaba então nos evidenciando, e é por esse motivo que a liturgia acaba colocando essa segunda leitura aqui, de que o batismo de Jesus foi de fato um fato histórico. Algo
real que aconteceu naquele tempo. Não é apenas algo isolado dos evangelhos, mas no próprio Atos dos Apóstolos, o próprio Pedro acaba citando esse momento daquilo que de fato aconteceu. Então foi algo importante para a própria vida de Jesus Cristo. Amados irmãos e irmãs, que à luz dessa reflexão a gente possa começar a refletir melhor. Será que nós também somos como Cristo, como Deus que não faz distinção entre pessoas? Ou será que nós parece que começamos a criar novas regras e nos tornamos aí homens e mulheres extremamente legalistas dentro do nosso caminho? Pensemos sobre isso. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais.